Você sabia que em pleno século XIX, africanos muçulmanos escravizados organizaram um dos maiores levantes urbanos da história do Brasil? A Revolta dos Malês, ocorrida em Salvador em 1835, foi muito mais que uma luta por liberdade. Foi uma demonstração de resistência cultural e religiosa que ainda ressoa nos dias de hoje. Neste vídeo você vai descobrir quem eram os malês, como a Bahia colonial se tornou o palco dessa insurreição e por que ela é um marco tão significativo da nossa história. Quem eram os malês? Eles eram africanos muçulmanos, alfabetizados em árabe e conhecedores de matemática, capturados em guerras internas da África Ocidental, como as do Califado de Sokoto, no atual norte da Nigéria. O nome malê vem de Imalê, que significa muçulmano na língua iorubá. Na Bahia, eram também conhecidos como nagôs, e registravam em árabe, sua língua sagrada, os eventos e decisões importantes. Esses escritos hoje são uma das principais fontes sobre o Levante. Apesar de o movimento incluir outros grupos étnicos, a liderança e a maioria dos participantes eram africanos muçulmanos, diferente dos negros nascidos no Brasil, que não aderiram ao movimento. Os malês viam na manutenção de sua fé islâmica e identidade cultural a força para lutar por um futuro melhor. A década de 1830 no Brasil era de instabilidade. Após a independência em 1822 e a abdicação de Dom Pedro I em 1831, o país vivia um período conturbado com a regência provisória. Salvador, um dos principais centros econômicos da colônia, era também um espaço de profundas desigualdades. A cidade tinha cerca de 65.500 habitantes, dos quais 40% eram escravizados e 63% haviam nascido na África. Esses números revelam o peso da cultura africana na região, mas também expõem as tensões sociais. Os africanos trazidos para a Bahia vinham de diversos contextos culturais e religiosos, mas os chamados cantos de trabalho e os espaços urbanos permitiram que eles articulassem ideias de resistência e liberdade. A Revolta dos Malês foi planejada para o mês do Ramadã, aproveitando o simbolismo religioso islâmico. A escolha do dia 25 de janeiro de 1835 também não foi por acaso. Enquanto os católicos celebravam na igreja do Nosso Senhor do Bonfim, os muçulmanos marcavam o Laila al-Qadir, a Noite de Glória, uma das datas mais sagradas do Ramadã, pois comemora o dia em que o Corão foi revelado para Maomé. O plano era reunir revoltosos quando os escravizados saíssem para buscar água nas fontes públicas, usar incêndios como distração e avançar em grupos organizados rumo ao centro da cidade. Os líderes da revolta, trajando abadás brancos, carregavam amuletos com orações e versos do Alcorão para proteção espiritual. Eles também utilizavam elementos sincréticos, como colares de búzios e miçangas, símbolo de resistência cultural. O objetivo inicial era libertar Pacífico Licutã, um líder malê preso devido a dívidas do seu senhor. Contudo, o plano foi descoberto antes da execução. Na tarde de 24 de janeiro, rumores sobre o levante chegaram às autoridades. A ex-escravizada Guilhermina de Souza e o seu marido, já libertos e não envolvidos no levante, decidiram denunciar os planos dos malês às autoridades. Esse ato, motivado por um senso de lealdade ao antigo senhor, desempenhou um papel crucial na rápida repressão da revolta. O prefeito de Salvador, Francisco de Souza Martins, aumentou o policiamento e orientou a prisão de qualquer suspeito armado. Um dos grupos de revoltosos foi interceptado na ladeira da praça. O confronto foi violento
mas as forças policiais, armadas com pistolas e baionetas, conseguiram conter o avanço dos malês. Mesmo assim, a cidade virou um caos, com várias batalhas em diferentes pontos. Os revoltosos seguiram com seu plano e tentaram atacar a cadeia pública e a Câmara Municipal, mas foram derrotados. A batalha final ocorreu no quartel da cavalaria, em Água de Meninos, onde os malês foram completamente subjugados. Em menos de 24 horas, o movimento foi esmagado. O saldo foi de 73 mortos, mais de 500 presos e severas punições aos líderes do levante. Mas afinal, o que os malês queriam? Seus objetivos permanecem um tema de debate entre historiadores. Sabemos que eles almejavam abolir a escravidão e criar um governo liderado por muçulmanos em Salvador. Alguns estudiosos sugerem que eles pretendiam estabelecer uma sociedade nos moldes dos estados islâmicos da África Ocidental, enquanto outros apontam para um modelo mais sincrético, tolerante a outras religiões. Embora a revolta dos malês tenha sido reprimida, seu impacto foi profundo. Ela aumentou o controle sobre africanos muçulmanos na Bahia, mas também se tornou um símbolo de resistência e inspiração para movimentos abolicionistas. Além disso, o legado cultural e religioso dos malês continua vivo, refletido no sincretismo que caracteriza a cultura afro-brasileira. Na madrugada da revolta, os malês tomaram as ruas de Salvador vestindo abadás, túnicas brancas que simbolizavam pureza e espiritualidade. Para as autoridades, essa vestimenta simples era interpretada como traje de guerra, conforme os relatos da devassa policial. Outro elemento significativo era o filá, um gorro que acredita-se influenciou o turbante branco adotado em práticas religiosas como o candomblé e a umbanda. Mas a herança malê vai muito além da aparência. Sua influência se manifesta na linguagem, nas tradições religiosas e até na culinária brasileira. Um exemplo intrigante é a dança do parafuso, popular no interior de Sergipe e de Alagoas. Segundo relatos, africanos se disfarçavam de fantasmas e executavam essa dança para espantar os capitães do mato, em uma mistura de resistência e astúcia. No vocabulário, um legado marcante é o termo mandinga. Hoje associado a feitiços, ele se originou das bolsas de mandinga, amuletos que continham orações e trechos do Alcorão, usados como proteção espiritual. Na culinária, a contribuição dos malês também é evidente, como o arroz de alçá, um prato simples e nutritivo trazido pelos muçulmanos africanos, alinhado aos preceitos alimentares do Islã, que proibiam carne de porco e enfatizavam práticas rigorosas, como o jejum no Ramadã. Religiosamente, as influências do islamismo marcaram um encontro único com as tradições afro-brasileiras. O sincretismo se manifesta na comparação entre o Deus Supremo, Obatalá, venerado pelos iorubás, e Oxalá, um dos orixás mais cultuados no candomblé, e associado a Jesus Cristo, na religiosidade popular brasileira. A etimologia do nome Oxalá também pode estar ligada à expressão árabe Inshallah, que significa se Deus quiser. Elementos como a cor branca nas vestes, a prática de retirar os sapatos antes das cerimônias e até o símbolo da meia-lua nos terreiros reforçam a conexão entre o islamismo e as tradições afro-brasileiras. A revolta dos malês não foi apenas uma luta pela liberdade, mas também um marco de resistência cultural e religiosa. Mesmo com séculos de apagamento e perseguição, o legado dos malês permanece vivo, desde a influência no vocabulário até as práticas religiosas e gastronômicas. Sua herança moldou a identidade brasileira. E você já conhecia essa história? Sabia que os malês deixaram tantas marcas na cultura do Brasil? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para explorar mais histórias fascinantes do nosso passado.